Bom, queridos, primeiro é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer a Deus por esse privilégio e pela confiança do pastor Samuel e Jacinto de estar aqui, nos convidar para estar aqui com vocês, trazendo um pouco da palavra de Deus para vocês. Como a Jacinto falou, eu sou pastor no Brasil da Igreja Episcopal Carismática, né? Aí o pessoal fala, é evangélicas? É. Nós somos membros da Comunhão Carismática Mundial, nós fazemos parte da Igreja Episcopal, o que quer dizer? Que é governada por bispos, né? Uma igreja que tem bispos como autoridade dela. Nós somos a igreja carismática, porque nós cremos nos carismas do Espírito, na contemporaneidade dos dons espirituais, na presença do Espírito Santo na nossa vida. E nós também somos evangélicos no sentido de que é a palavra que comanda a nossa adoração, né? Mas temos aquela vertente sacramental, né? Nós temos a vertente sacramental. Se você for aos nossos cultos, você vai ver pastores vestidos de alva, né? Vão estar com alva, com estola, né? Aqui a gente está tranquilo, mas né? Mas a alegria de estar aqui. E a igreja ela é muito carismática, ela é muito contemporânea nos dons do Espírito. A gente vive isso no dia a dia da nossa vida, da nossa espiritualidade. E é assim que a gente constrói a nossa existência. Eu queria trazer um texto para vocês. Eu gostaria de agora começar a falar do que Deus me chamou aqui a falar. Eu queria que, se você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ver isso. O tema da nossa mensagem é a vida, viva a vida do alto. E esse texto, Colossenses 3, de 1 a 4, é que nos faz viver uma vida transformada pela graça. Vamos lá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu queria pedir um momento para vocês para orar um pouco, iniciar orando. E para dizer, Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, nós queremos agradecer por esse culto de ceia, nós queremos agradecer por teu corpo partido, teu sangue derramado que nos fez um contigo novamente. Amém. A nossa comunhão, Jesus, em Ti. Os pecados que foram cravados na cruz nos permitem entrar novamente na Tua presença. Graças. E nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa manhã. Queremos agradecer por tudo aquilo que Tu vais fazer aqui nessa manhã. Pela presença do Teu Espírito no meio de nós, nos conduzindo para que nós possamos, através da Tua palavra, conhecer mais de Ti. Conhecendo, Senhor, possamos viver transformados por aquilo que Tu nos deste de presente. Um presente merecido, que é a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia por cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por isso. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, ó Senhor, ó Chaminha e Redentor. Queridos, eu queria começar falando dessa vida transformada pela graça. Portanto, se vós fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se a gente foi ressuscitado com Cristo, a gente vive nessa graça. É um presente que Deus nos trouxe. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele no capítulo 2, ele começa dizendo assim: outrora você foi assim
você foi ímpio, você foi pecador, você foi maldizente, você foi tudo isso. Mas ele, no meio dessa história, dizendo o que nós éramos, ele diz assim, mas Deus. Né? Vocês sabem todos o que é uma conjunção adversativa, né? Sabe? Então, a conjunção adversativa é aquela história, quando ele coloca um texto, uma frase, uma palavra que dá um sentido contrário àquilo que você está. Então, a vida que a gente levava antes, ela foi transformada. A graça de Deus mudou. Mas Deus, pelo imenso amor que Ele tinha por cada um de nós, Ele nos deu vida com Cristo. Pela graça, sois salvos. É assim que Deus começa falando. Essa transformação que Ele nos faz viver através da graça dEle, é que o apóstolo Paulo vem nos trazendo nesse texto de Coríntios. E ele faz uma advertência que nós estamos sendo chamados a ter uma vida com Ele. Nós somos chamados a viver na presença dEle, a comungar com Ele. Nós nos tornamos cristãos e nós temos uma nova identidade em Cristo. Nós passamos a viver uma vida completamente nova, uma vida completamente diferente daquela que a gente vivia antes. Hoje nós temos um propósito, nós temos uma esperança, nós temos uma alegria de viver eternamente aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. A nossa perspectiva anterior, ela se transforma, ela muda de posição, ela muda de história. E aí a gente passa a viver uma vida com Cristo. E essa vida de Cristo em nós nos faz viver algo muito mais excelente. Né? As nossas prioridades mudam, as coisas que o mundo exige de nós se tornam secundárias. Aquilo que antes a gente gostava passa a não gostar mais. Aquela vida que antes a gente tinha passa a não ter mais razão. Porque Jesus nos ensinou a buscar o reino dele em primeiro lugar e toda a nossa justiça, toda a sua justiça seria acrescentado. E Paulo, lá em Coríntios, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passam. E as novas, a partir de agora, serão verdadeiramente novas. Por isso, busca coisa lá do alto. Nesse texto de Colossenses 1:4, vão ter 4 verbos. E nesses 4 verbos a gente vai precisar prestar bem atenção. O primeiro verbo é buscar. Busque as coisas lá do alto. Se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas do alto. A nova vida em Cristo começa com um novo alvo. A gente muda a nossa existência. Nós somos ressuscitados com Ele. Nós somos transformados por Ele. A vida ressurreta de Cristo é agora a sua e a minha vida. Ela passa a ter um novo sentido. A gente passa a ter um novo alvo. A gente passa a ter uma nova prioridade. A gente passa a viver uma vida completamente restaurada e renovada por uma graça que nos transformou, que nos trouxe de uma criatura imunda, suja, escondida, para uma vida completamente restaurada na presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 41, 9 e 10, ele diz assim, você estava escondido nos cantos mais remotos, nos lugares onde ninguém lhe via. Mas eu escolhi você. Eu chamei você. E não rejeitei você. É um amor tão grande, é uma vida tão especial, que não tem como a gente viver de outra forma. A gente, quando é ressuscitado com Cristo, a gente busca, a gente se esforça, a gente prioriza, a gente gera uma direção em nossa vida para que a gente possa alcançar esse alvo. A gente é como se fosse um arqueiro com a flecha na mão. Ele mira o alvo e ele larga a flecha. Ele larga a flecha e ela vai naquela direção. E a gente tem que buscar essa direção.
A gente tem que compreender que Deus tem feito na nossa vida algo novo, verdadeiramente novo. Ele tem tirado dos nossos olhos aquelas escamas que não faziam enxergar aquilo que Ele queria. Ele passa a fazer com que a nossa prioridade de vida tenha uma nova perspectiva. A gente passa a enxergar coisas que a gente antes não enxergava, passava despercebido na nossa existência. Muitas vezes a gente está até na igreja, sentado no seu banquinho, no conforto do seu culto. Entra e sai, ano após ano, meses após meses. E essa coisa não muda e a gente precisa buscar de Deus. Muitas vezes a gente está na beira do rio do Senhor, só molhando os pés. E o Senhor nos chama para mergulhar nesse rio. O Senhor nos chama para entrar, para deixar a água bater nos tornozelos, bater nos joelhos, bater na cintura, bater no ombro, até quando a gente não possa mais caminhar e a gente vai ter que mergulhar nesse rio. Porque o exemplo que Ele nos chama para a gente viver na presença dEle todo o tempo. A bússola que o Senhor dá não é na terra, mas no céu. As suas prioridades não estão aqui, ela está no alto. Ela está numa vida que Ele está trazendo para você todos os dias. Ele nos chama a viver uma nova existência. Muitas vezes muda a gente de lugar. E eu posso hoje falar que não mudou de lugar. Né? Ele me trouxe para esse país. Né? Eu e minha esposa, a gente vendeu tudo no Brasil. E veio para cá. Para ficar junto da família, para ficar junto daqueles que a gente ama, mas também seguir uma direção que Deus tem colocado no nosso coração. E quando eu vejo isso, eu me lembro de Abraão. Abraão agarrado com sua família, agarrado com seus parentes, com aquela parentela dele, com os pais, talvez pai, mãe, tudo. E Deus virou para ele e disse: Abraão, eu não sigo isso para você. E às vezes eu me pergunto o que Abraão viu naquele lugar. O que Abraão viu Deus falar? Saia da sua terra. E esse sair da sua terra é sair da sua zona de conforto. Muitas vezes a sua zona de conforto é o banquinho da sua igreja onde você está lá. Se levante dele. Deus está te chamando à obra. Deus está te chamando a um novo tempo. Deus está te chamando para uma nova existência. Deus está te chamando para você que viver algo mais excelente. Quando a sua prioridade revela que você busca primeiro os céus, aquilo que você tem na terra passa a se tornar secundário. Quando você busca o reino de Deus antes de todas as coisas, aquilo que está na terra torna-se secundário e você vai ter esse secundário. Porque a promessa dele é: busque o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E a gente precisa ter esse entendimento. Quem busca o céu não se perde na terra. Quem busca o céu, Deus direciona. O que Abraão viu foi: olhe para os céus que eu vou lhe dar na terra. Você vai ser pai de muitas nações. Olhe para as estrelas. Conta, se você não pode contar, vai ser os filhos que você vai ter. E ele não tinha nenhum, né? E é preciso que a gente entenda hoje que hoje nós somos a promessa de Deus a Abraão. Aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida faz parte dessa família que Abraão construiu. Entendeu construir na terra. Por isso, mantenha os pensamentos nas coisas lá do alto. O segundo verbo: pensai nas coisas do alto. Pensai naquilo que não é da terra. Pensai naquilo que faz moldar a tua mente. Pensai naquilo que transforma a tua mente. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12. Não se conforme com aquilo que você é.
Não se conforme com aquilo que você viu, mas transforme o seu coração e a sua mente pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é dessa forma que Ele está construindo a nossa vida hoje. Ele molda a nossa vida a partir da mudança da nossa mente. No momento em que você passa a dar prioridade às coisas de Deus, a tua vida vai ser mudada. A tua existência vai ser mudada. E eu falo isso não por falar, mas por viver isso. Sou pecador? Sou, como qualquer um de nós somos. Todos pecados, todos carecem da graça de Deus. Mas a gente luta todos os dias para que a nossa vida seja moldada pela palavra. Pensar no alto significa ter essa mente renovada. Significa ter uma vida completamente transformada por aquilo que é eterno, pelos valores eternos de Cristo. A gente precisa transformar aquilo que hoje é real em nossa vida na presença dele em nossa vida, para que ele possa viver através de nós. É como o próprio Paulo disse, não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E o que vivo hoje, vivo na excelência daquilo que ele me deu. E a gente precisa construir isso todo o tempo. Precisa viver isso todo o tempo. Precisa estar na presença dele todo o tempo. Porque se não for assim, vai ficar complicado a gente viver. A gente precisa viver nesse padrão. Não precisa viver no padrão que o mundo dá. Não precisa viver aquilo que o mundo está nos tentando fazer acreditar que é verdade. A gente não pode se conformar a isso. Muitas vezes você está num bem bom da sua vida. Bem bom. Mas Deus te chama para viver algo melhor. Quem leu o capítulo 6 de Isaías, sabe bem o que é isso. Isaías era príncipe no meio do povo judeu. Um dos líderes, um homem de Deus, estava no templo, orando, e Deus chamou ele a um propósito completamente novo. Não se conforme com aquilo que você viu. O que é que Isaías viu? Isaías viu o chamado de Deus para a vida dele. Eu quero te fazer profeta no meio desse povo. E foi um dos maiores. Por quê? Porque ele ouviu o Senhor chamar e ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Muitas vezes Deus está chamando você sentado nesse banco. Muitas vezes Deus está chamando você na sua casa, no seu devocional, na sua vida diária, no seu trabalho. Ouça o chamado do Senhor. Pense naquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Ele está chamando você para um novo propósito. Ele está chamando você para que você ocupe os seus pensamentos no dia a dia, que isso revele que o que é do alto precisa tomar conta daquilo que é daqui. Aquilo que ocupa a sua mente governa a sua vida. E é preciso que a gente entenda. E quando a gente tem uma vida com Deus, quando a gente tem uma vida com Cristo, quem tem que governar a nossa vida é a palavra boa, perfeita e agradável do Senhor. Aquilo que ocupa a sua mente vai fazer você viver a tua excelência. Meus pensamentos são maiores que os teus. O meu desejo de dar o melhor a você. A sua vida precisa estar escondida em Cristo. Porque você morreu com Ele e agora você está escondido com Ele. E quando a gente morre para Ele, morre para a nossa vida, a gente morre para a nossa antiga natureza. A gente passa a viver uma nova existência. A gente passa a viver uma nova existência trabalhada pela graça de Deus. A gente vive em Cristo. A gente é mudado por Cristo. A gente morreu para o pecado para viver para Cristo. A gente passa a uma nova existência completamente renovada. E esse morrer para o pecado que hoje eu falo é morrer para uma vida em que Deus não está presente totalmente.
esse pecado de o afastamento, que gera o afastamento do que Deus quer para a nossa vida, faz uma completa diferença quando a gente passa a viver a vida com Deus. Ele nos traz a uma vida escondida nele. E quando a gente está escondido em Cristo, a gente está guardado. A gente está seguro. A gente está protegido. Por mais que aquilo que você esteja vivendo não esteja de acordo com aquilo que você acredita que seja verdade para você, mas é a vida que Deus guardou para você. Você está escondido com Ele, Ele protege você, Ele guarda você, Ele deixa você seguro. Eu faço um devocional todo dia. Esse devocional eu faço há 18 anos. Né? E eu estou refletindo na vida de Jó. E hoje, falando sobre isso, eu disse, Jó estava querendo argumentar com Deus. Qual é a palavra que eu uso para tentar demover ele desse sofrimento que eu estou vivendo? Como é que eu posso chegar na presença de Deus e dizer, você está errado? E eu vou lhe explicar por que você está errado. Eu não tenho, ele já fazia, eu não consigo, eu não tenho palavra. Ele tinha consciência. Claramente que apesar do sofrimento, apesar dele não se achar merecedor daquele sofrimento que ele vivia, ele não tinha argumento para lutar com Deus. Muitas vezes a gente briga com Deus por conta disso. Nós brigamos, eu já briguei, você já deve ter brigado também. Porque a gente quer argumentar com Deus. E eu só vejo Deus olhar para ele, tá certo. Tá certo. O seu pensamento é melhor do que o meu. Beleza. O desejo que você tem no coração é melhor do que o quê? A minha escrita da tua vida vai ser melhor do que a tua escrita. Vai ser pior do que a tua escrita. É isso que eu estava dizendo. Eu não posso argumentar com uma pessoa que sabe, conhece tudo, desde o princípio até o fim. Ele conhece os meus dias todos e eu não conheço, eu só conheço hoje. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Deus já sabe. Então o que eu faço hoje, o que acontece comigo hoje, está escrito para o dia de amanhã. A minha vida está guardada em Deus. Você sabe por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu creio verdadeiramente, a nossa identidade está em Jesus. Não está nesse mundo, ela está em Jesus. Ela está vivendo conosco todo o tempo, porque Jesus está conosco todo o tempo. E a promessa dele, eu estou convosco até o final dos séculos. Ele está conosco todo o tempo, ele está vivendo conosco todo o tempo, e a gente precisa acreditar nisso todo o tempo. Uma vida escondida, guardada, segura, não gera insegurança, não gera medo. Lembre-se, sua vida está em Deus. E quando eu vejo isso, eu me lembro daqueles 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram parar na fornalha porque eles eram identificados com Deus. Eles, eu prefiro morrer do que negar aquilo que eu acredito, que eu vejo. Eles estavam lá. O que é que eles viram dentro daquela fornalha? Primeiro, o fogo que queimou 7, porque estava mais alto do que tinha, do que verdadeiramente estava, nem chamuscou eles. E eles ali dentro, eles viram a presença de Deus. Quando você tem a sua vida guardada, escondida no Senhor, nada vai afetar você. Porque Deus vai tomar conta de tudo. Pode existir sofrimento? Claro. Jesus disse: no mundo a gente ia ter aflição, mas tem de bom ânimo. E o que é ter bom ânimo? É olhar para o Senhor todo o tempo. É fazer como o autor de Hebreus diz: olhar fixamente ao autor
e consumador da sua fé. É nele que você vai ter a sua existência. É nele que você vai conquistar a sua vitória. Obrigado, Jesus. A sua vida não está exposta no mundo, mas ela está guardada em Cristo. É preciso que a gente entenda isso. Quando a gente vive com Jesus, a gente vive desse jeito. A gente vive seguro, vive amparado, vive confortado pelo Senhor. Ele não nos deixa. Ele não nos deixa cair. Se cair, Ele levanta. Porque o cair pode ser até de nós, mas o levantar sempre será deles. É preciso que a gente compreenda isso sempre. Quando a gente está com a vida guardada em Jesus, a gente está seguro, a gente está protegido e a gente vive completamente na presença dele. Cristo é a nossa vida, é a esperança da glória de Deus na nossa existência. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. Quando a vida de Cristo se manifestar em você, Cristo também será glorificado. Sabe quando ele diz isso? Você já leu João 17? O Evangelho de João 17? Você sabe o que ele está ali fazendo? Orando por você e por mim. E no versículo 21 é muito claro, quando ele diz assim: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que eu vim. Quando a vida de Cristo se manifestar na tua vida, a vida de Jesus vai se manifestar através de você. Quando você e um outro se tornar um, como o Pai e eles são um, a vida deles se manifesta na sua vida. Lá em Atos, capítulo 2, ele diz assim: e ganhavam a simpatia de todos. Por quê? Porque eles viam a presença de Deus na vida deles. Muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para as pessoas. As pessoas, a gente tenta falar de Jesus, é difícil muitas vezes. Mas você já percebeu que algumas vezes, algumas pessoas que não são crentes, estão passando por um problema e chegam junto de você e dizem assim: ora por mim. Porque eles passam a ver que a tua vida é diferente. A tua vida tem significado. Se a gente está inserido em Cristo, sim, a nossa vida tem a eternidade. Amém. Hoje. A gente vive a eternidade hoje. O cristão não vive olhando só para o presente, mas ele vive olhando para um futuro onde ele vai ser derramado a presença de Deus na nossa vida. A nossa vida está inserida em Cristo e na eternidade todo o tempo. Cristo não é apenas parte, Ele é a própria vida que nós vivemos aqui. O presente é seguro e o presente é glorioso. Porque Ele está conosco. Eu estarei convosco até o final dos tempos. O dia da manifestação de Cristo em nossa vida também é o dia da glorificação dEle. É o dia da manifestação, dizer que eu estou presente com você. E quando Cristo se manifesta, a igreja é glorificada. Quando Cristo se manifesta, a igreja é glorificada por quê? Porque a igreja fez o papel dele. Novas pessoas estão entrando no reino de Deus. E aí eu me lembro de dois personagens bíblicos. Saulo, na estrada de Damasco. Na estrada de Damasco ele era Saulo. Cristo se manifesta a ele. Ele cai com o rosto no chão, fica cego. Ananias vem, ora por ele, mesmo reclamando de Deus. Não, Senhor, aquele cara está matando todo mundo, você quer que eu ore por ele? Quer que vá lá. E engraçado é que a oração que Deus pede para Ananias fazer. Deus diz: Ananias, você vai lá, você vai orar por ele. Porque ele vai ser um vaso de honra meu. Mas ele também vai sofrer tudo que precisa se sofrer para que todo mundo saiba que ele é um servo meu. E Ananias ora por ele. O que é que Saulo vê? Primeiro, ele vê a manifestação da glória de Deus na vida dele. Jesus aparece para ele. Depois ele vê o futuro todo. E as cartas que ele escreve, ele revela um futuro glorioso para cada um de nós.
Ele vê tudo isso. Depois o segundo personagem, João na ilha de Patmos. Preso pelos romanos, colocados lá, ele consegue ver a gloriosa visão da igreja futura. Esses homens, eles viram aquilo que Deus manifestou ali. A esperança de uma glória futura. Uma esperança que dá coragem para enfrentar as dificuldades todo o tempo. Paulo sofreu horrores, João ficou preso muito tempo, mas a glória que eles viram, a glória que eles enxergaram, trouxeram esperança ao coração deles e ao nosso, que passamos a ouvir e ler aquilo que eles escreveram. Quem vive em Cristo hoje, vive na esperança de uma glória do amanhã. Amém. Obrigado, Jesus. Que a gente possa ter esse entendimento, que a vida de Cristo em nós é uma vida ressurreta. É uma vida que transforma. É uma vida, uma nova existência. É que faz a gente viver o melhor de Deus para nossas vidas. Por isso a gente precisa buscar, pensar e confiar e esperar que a vida cristã de Deus se manifeste em nós. A gente precisa buscar ela. Não precisa estar atrás. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o vosso coração. Pense nas coisas do alto. Confie nas coisas que Deus está querendo fazer na tua vida. Espere no Senhor. E Ele fará brotar o desejo do teu coração. Viva no presente como cidadão dos céus. Você é aqui o embaixador de Cristo nesse mundo. As pessoas vão reconhecer Jesus através daquela pessoa que você viu no espelho da sua casa quando você escovava os dentes. Sabe quem é? Aquela pessoa é aquela pessoa que diz assim: Cristo conta com você? E você vai ter que responder sim ou não a essa pergunta. Enquanto você escovava o dente, Jesus olhar para você e dizer assim: estou precisando de você hoje. Tenho algo para você hoje. Confie, a sua vida está guardada ali. Cristo é a nossa vida, nosso tesouro e a nossa esperança. E assim a gente vive, vivendo como se Cristo vivesse através de nós, para que Deus possa se manifestar todo o tempo em nossa vida. Espere pela glória futura. Ela vai vir. Que Deus nos abençoe. Mas eu queria terminar com uma coisa. Eu queria terminar com um texto que fecha tudo isso. Ele está lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, assim consideram como refúgio para ganhar Cristo. Jesus nos chama a um novo propósito. Nós somos cristãos. Ser cristão é viver nesse mundo como se Cristo vivesse através de você e de mim. Cristo precisa da tua vida para viver também. Eu disse aqui que Cristo, viver a vida cristã é uma vida de um Cristo ressurreto. Esse Cristo quer viver através de você. Ele quer sair do túmulo através da tua vida. Ele te tirou de lá. Como ele fez com Lázaro. Ele te chamou. Vem para fora. Vem para fora. Ele está te chamando a uma nova existência aqui. Está te chamando a um novo tempo. Um tempo de conhecimento da vida dele. Um tempo de conhecimento da graça. Me permita orar por você, irmão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida de todos os teus filhos. Obrigado, Senhor. Eu te peço, Pai, que tu possa derramar sobre a vida deles a presença do teu Espírito Santo. Que tu possa enchê-los
com a tua graça e com a tua misericórdia. Que sejam incomodados nas suas próprias vidas. Que saiam da sua zona de conforto, que saiam do comodismo da sua própria existência e passem a agir nesse mundo com coragem, ousadia, porque tu nos desse isso para viver a vida. Nos abençoa, Senhor, com a tua presença hoje. E nos dá força, nos dá coragem, dá ousadia para viver o melhor que tu tens para cada um de nós. E em teu nome, Jesus, nós te agradecemos e louvamos por tudo que tu tens feito.